A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do especial do Conexão com Deus a respeito dos dramas da alma. Dessa vez nós iremos falar sobre depressão. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Isabel. Tudo bom. É um tema denso, né? Mas extremamente importante para você que está nos assistindo. Nós esperamos que a conversa sobre este assunto, depressão, possa trazer esclarecimento, possa trazer esperança para a sua alma. É isso aí. Fique conosco, Conexão com Deus está começando agora. Estamos apresentando Conexão com Deus. A vida é feita de momentos. Momentos de sorrisos, momentos de lágrimas, momentos de anseios e saudades. E cada momento deixa a sua cor. Há sempre algo dentro de nós que deseja voltar e reviver momentos. São momentos que fazem a nossa história. Tintas Quali-Vinil, para marcar os belos momentos em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão com Deus. O Conexão com Deus é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, e um programa produzido com muito carinho pela LPC Comunicações. Os dramas da alma, depressão. Reverendo, acho que nunca se falou tanto sobre depressão como nos últimos tempos, né? É verdade, Isabel. Hoje a depressão é uma doença gravíssima. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença que atinge aproximadamente 10% da população mundial. Depressão é a principal causa de suicídio. Andrew Solomon, que é um jornalista americano, escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia. Ele trata de maneira muito incisiva e clara sobre esse assunto de depressão, e esse livro foi considerado um dos 100 livros mais importantes da década. Olha. E ele define depressão assim: depressão é como você engolir o seu próprio funeral 2 vezes por dia. Nossa. Depressão é como você vestir um terno de madeira. Depressão é você se sentir num quarto escuro, sem janela, sem luz. A depressão, ela é cíclica e ela é multicausal. No momento que a pessoa está vivendo uma crise de depressão, ela sente uma dor tão grande, tão profunda, tão avassaladora, e não é a dor física, que ela pensa que não tem saída para essa dor, que não tem cura para essa dor. E então entra o grande perigo da pessoa atentar contra a própria vida por causa dessa dor. E, reverendo, embora seja um assunto tão atual, existem algumas visões erradas ainda a respeito desse assunto? Ô Isabel, sobretudo no meio evangélico, reina ainda um pouco de confusão. Parece que é um território um pouco nebuloso ainda, e eu diria para você por 2 razões. Primeiro, por causa da influência de um pensador ou um pregador chamado T.L. Osborne, que é acompanhado por grandes grupos religiosos chamados neopentecostais, que dizem que a depressão é demônio. Então, quando uma pessoa fica deprimida, eles dizem o seguinte: essa pessoa está sob influência, sob o ataque de demônios. Atribuem a demônios, a opressão demoníaca, aqueles efeitos, aqueles sintomas da depressão. Isso é um equívoco, porque isso não ajuda a pessoa, ao contrário, agrava a sua situação. Na outra ponta, na outra vertente, tem o pensamento de Jay Adams, que é um conservador, um escritor americano, Sim. que diz que depressão é pecado. E então, se fala isso, quando uma pessoa está deprimida, se coloca mais uma tonelada de culpa nas costas Sim. dela.
Porque além dela estar enfrentando aquele drama, ela ainda recebe o peso, a culpa, a acusação de que tem coisa errada na vida dela. Bom, a pergunta é, pode ter a ver com demônio? Até que pode. Pode ter a ver com pecado? Também pode, como o caso de Davi, né, que adulterar com Batseba, escondeu o seu pecado, mandou matar o marido dela, casou-se com ela, ele entrou num processo depressivo, até que abriu o coração, se arrependeu, confessou e abandonou o seu pecado. Porém, é possível que uma pessoa cristã, genuína, um crente cheio do Espírito Santo, possa enfrentar uma depressão? E a resposta é sim, sim. Assim como uma pessoa crente cheia do Espírito Santo pode ter um problema de estômago, um problema cardíaco, um problema renal. Então, a depressão é uma doença. E se não for tratado como tal, pode ser trágico para a pessoa que está enfrentando a depressão. Nossa, como isso é sério, né, reverendo? Extremamente sério. Extremamente sério. Como a gente pode tratar esse assunto? Assim, a depressão, existe um tratamento, a cura, ela é alcançada? Veja bem, se a depressão é uma doença, então tem tratamento. Se a depressão é cíclica, e ela é, então tem esperança. Agora, como se trata a depressão? O próprio Andrew Solomon, nesse livro dele, disse que depressão se trata de 3 maneiras. Primeiro, com remédio. Sim. Remédio. E é importante que se diga que o médico que trata de depressão é psiquiatra. Há uma espécie de preconceito hoje na vida de muitas pessoas, não, psiquiatra é médico de doido. Então, como se uma pessoa fosse no psiquiatra, já está carimbado. Isso é bobagem, isso é tolice. Isso é tolice. Então, não se deva criar toda uma aura ao redor da depressão, como se fosse só gente maluca que tem depressão. Coisa nenhuma. Qualquer pessoa pode enfrentar uma depressão. E ao enfrentar uma depressão, o especialista que deve se procurar é um psiquiatra. Então, se trata primeiro com remédio. Sim. E é muito importante que se diga que a diferença entre um remédio que cura e um remédio que mata, porque todo remédio é droga, é o remédio certo, na dose certa. Sim. Porque às vezes passa-se o remédio, porque depressão não é tão fácil de diagnosticar. Você quebra um braço, está quebrado, o raio-x motor está quebrado, então ingesta, ok, é fácil. Você está com um problema de gastrite, você faz uma endoscopia, está aqui no exame. Agora, depressão não é tão simples e não é tão fácil de diagnosticar. Então é possível que o médico, o psiquiatra, se equivoque na hora de dar o remédio. Ou mesmo dando o remédio certo, se equivoque na dose a ser tomado. Sim. Então, é preciso adequar o remédio certo com a dosagem certa. A segunda coisa que é preciso, e é muito importante, além do remédio, é a terapia, é o papo, é a conversa. Andrew Solomon, no último dele agora, tratando dessa questão, ele diz o seguinte, que o grande drama da depressão é a busca que a pessoa tem pela solidão. E é um grande equívoco pensar que uma pessoa depressiva, ao buscar a privacidade da solidão, essa é uma coisa que a família respeitar. Porque a privacidade da solidão para um depressivo pode ser uma prisão, uma masmorra perigosíssima. Então, uma pessoa depressiva não pode ser deixada sozinha. Ela precisa de presença, ela precisa de companhia, ela precisa de bate-papo, ela precisa de assentar ao redor da mesa, ela precisa de alguém para abrir o coração, ela precisa de confiar em alguém para estar repartindo as suas dores. Sim. Terapia. Terapia não é só com um psicólogo, pode ser o pastor, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o amigo, pode ser o irmão, pode ser alguém que está próximo. Né? E, finalmente, a depressão se cuida, se trata com fé. O salmista, no Salmo 142, versículo 7, ele orou e diz assim, tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Ou seja, uma pessoa depressiva é como se ela tivesse a sua alma prisioneira, numa masmorra, num cárcere. E quando você desenvolve a sua vida de comunhão com Deus, orando, lendo a Bíblia, escutando uma música boa, frequentando os cultos na igreja, ouvindo uma palavra de esperança, tudo isso faz parte do pacote do tratamento eficaz
da depressão. Reverendo, eu gostaria de fazer só uma observação com Claro. base no que o senhor falou, Claro. dessa questão da pessoa com depressão insistir em ficar sozinha. Muitas vezes os parentes ou amigos acabam acatando esse movimento em função, não quero incomodar, não quero piorar as coisas, mas então é importante que fique-se de olho. É fundamental, até porque se nós estamos dizendo que a depressão é a principal causa de suicídio, é fundamental que esta pessoa, nesse momento cíclico da depressão, seja acompanhado de perto. E é muito importante que a pessoa entenda uma coisa, tanto a pessoa depressiva quanto a sua família, que a depressão é cíclica, ela vai passar. Como a gripe tem seu momento cíclico, seu período cíclico, vai passar. A pessoa na hora acha que não vai passar. Quem está enfrentando pensa que ela está num túnel escuro, sem janela, sem luz. Mas vai passar. Paciência, calma. Remédio, conversa e vida com Deus. Essas coisas são fundamentais para que a pessoa possa sair dessa crise, esse ciclo possa ser interrompido, ser concluído e a pessoa possa se ver livre de novo, a sua alma vai ficar livre do cárcere. Reverendo, como é interessante esse assunto, né? Como abre realmente o nosso entendimento, que a gente fique então atento, né? As pessoas que estão próximas e não tem idade, né, Reverendo? Não tem idade. De criança a pessoa idosa, do doutor ao analfabeto, do mais rico ao mais pobre, do crente mais piedoso ao ateu mais radical. Todas as pessoas estão expostas ao problema da depressão. Reverendo, muito obrigada mais uma vez. Estamos aí no minutinho final do nosso programa, né? Exato. E uma palavra para você que talvez esteja enfrentando esse drama. Você que mora em São Paulo, faça uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na Avenida das Nações Unidas, 6.151. Nós temos cultos todos os domingos, às 8h30 da manhã, às 11 da manhã e às 7 da noite. Temos uma escola bíblica maravilhosa para todas as faixas etárias, às 9h40. Às segundas-feiras temos o Conexão com Deus às 20 horas. Às terças-feiras, você que é mulher, tem um trabalho lindo com as mulheres, onde as mulheres se reúnem para orar pelos seus filhos, pela sua família, toda terça, 2h30 da tarde. Você é o nosso convidado. Reverendo, muito obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. É um privilégio, Isabel, estar aqui com você. Pelo conhecimento que o Senhor, divide conosco. Muito obrigada mesmo. Uma honra para mim. Obrigada a você que está aí pela sua companhia. E olha, não perca, viu? Esse programa faz parte de uma série de 4, né? E nós iremos falar aí de mais 2 temas, então fique atento aos programas aí quando ele sair no canal no YouTube para você acompanhar direitinho, né, Reverendo? Exatamente, Isabel. Deus abençoe você e os dramas da alma têm solução. Essa solução está em Jesus. Até o próximo Conexão com Deus. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.